alunos do quinto ano. Nós vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o samba. Vamos conhecer um pouco desse gênero musical, né? E da sua história. Mas antes, eu quero corrigir os exercícios da aula passada, né? Primeira questão, né? A primeira questão do exercício está pedindo o seguinte: qual o significado da sigla MPB? MPB significa Música Popular Brasileira, tá? Em qual cidade surgiu a música popular brasileira? No Rio de Janeiro. A questão 3, o que ela está pedindo? A música popular brasileira surgiu da fusão de quais movimentos? Foi a Bossa Nova e os Centros Populares de Cultura, tá? A MPB surgiu de uma tentativa de produzir que tipo de música? A música brasileira, a música nacional, tá? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre o samba, tá? E nós vamos começar falando um pouco da história dele, né? O samba é o mais original dos ritmos brasileiros, tá? É um gênero típico brasileiro e a origem ele mistura ritmos de tradições que atravessaram a história do Brasil, porque eles vêm dos antigos batuques dos escravos africanos, que tinha na época um caráter religioso, né? Geralmente o escravo à noite, depois de ter um dia bastante cheio de trabalho, eles costumavam se reunir e fazerem os seus batuques, mas esses batuques eles tinham uma conotação religiosa, tá? E também esse batuque ela se viu como uma forma, tá, de comunicação ritual da música e da dança, tá? Por quê? Porque eles aliavam a percussão e o movimento do corpo, eles dançavam, tá? E junto a isso, tá, eles acrescentaram elementos de outros gêneros musicais. Pra vocês terem uma ideia, no século XIX, aqui no Rio de Janeiro, que à época era a capital do Império, tá, os negros praticavam a religião iorubá, tá? Então ali na região onde hoje é a Praça 11, eles costumavam se reunir, tá? E praticavam o chamado samba de roda. Por que é chamado samba de roda? Porque eles ficavam em volta de uma mesa e ali eles compunham. O samba ele tinha um caráter coletivo, cada um dava o seu palpite, a sua ideia e acrescentava uma coisa, modificava a outra e ali surgiu uma música no batuque daquela mesa. Geralmente a mesa era redonda e ficava ali compondo a música, por isso samba de roda, tá? Então, essa soma do batuque africano, da polca e do machixe, tá, fez com que surgisse um ritmo genuinamente brasileiro, tá? E segundo o pesquisador Ney Lopes, a palavra samba significa cabriolar, brincar, divertir-se como um cabrito, tá? Daí a palavra samba, tá? E como eu falei para vocês, roda de samba, a origem do nome, né? Bem, o samba, tá? Ele por causa desse caráter coletivo, os versos eles eram compostos no improviso e o refrão todo mundo cantava junto, tá? E na virada do século XIX para o século XX, ele se tornou o gênero musical mais popular nos subúrbios e nos morros do Rio de Janeiro, tá? E nós tivemos personalidades importantes, como o João da Baiana, que gravou o Batuque na Cozinha, e nós tivemos também, né, o Joaquim Maria dos Santos, famoso Donga, que gravou o primeiro samba a ser gravado no Brasil, que chama Pelo Telefone, tá? Foi registrado a 22 de novembro de 1916. Bem, até a próxima aula, tá? E um abraço para vocês.